Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com a parte 3 desse especial do Pode Sondar, Odontologia em Debate. A gente já falou aqui com o Fábio Bancos e a Fernanda Carrer. Como é seu nome, por favor? Eu sou o Luiz Rodolfo, todo mundo sabe. Mentira. Sou Luiz Rodolfo, do Dicas Odonto, cirurgião dentista, apresentador do Pode Sondar. Eu sou a Renata Caruso, doce dentista do Instagram. Agora sim. E dentista, né, no caso. Dentista. Então a gente falou aqui já com Fábio Bancos e a Fernanda Carrer no primeiro programa parte 1. No segundo com o Wilson Shedjack e outra Fernanda. É só a Fernanda hoje. Hoje é só a Fernanda. A gente escolheu só a Fernanda. Com a Fernanda Briguente, né, que é representando a Unesp, o Wilson Shedjack, presidente da PCD. E agora estamos aqui com o Cláudio Miak, secretário do CFO, e a Fernanda Seneviva, que vem representando o Sinog. E ela vai explicar para a gente o que é o Sinog, né? Então, só para dar, para quem não assistiu os outros dois programas, por favor, volte e assista os outros dois programas, eles são complementos. E a gente tá falando aqui sobre precarização na odontologia, o excesso de profissionais, os problemas que a gente tem enfrentado no mercado de trabalho, recém-formado, cirurgião dentista formado há muitos anos, trazendo aqui representantes, pessoas importantes, pessoas, diria até autoridades dentro da odontologia, que podem fazer uma diferença para a gente conversar sobre isso e achar soluções, né, um papo, caminhos, né, propositivo, e achar soluções e caminhos para esses problemas que a odontologia vem sofrendo já há muito tempo, e a gente tem visto nas redes sociais, vocês acompanham, vocês sabem que está complicado para a gente, né? Antes da gente começar, deixa eu fazer uma coisa, porque a diretora sempre manda. Por favor, gente, se vocês estão curtindo esses programas, se inscrevam no nosso canal, Pode Sondar, é muito importante para a gente, a sua inscrição. Curta os vídeos passados e mande para os seus amigos, para todo mundo, para a gente fomentar essa discussão, né? Sim, a YouTube dá mais visibilidade para a gente aparece para mais pessoas e a gente consegue levar esse papo para mais gente, né? Isso que é muito legal. Eu falei do Sinog, então eu queria começar com a Fernanda explicar para a gente o que é o Sinog, né? A gente ia falar fora do ar, mas vamos falar no ar. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que é uma honra falar sobre um assunto que eu sou odontologia, sou dentista de formação, é uma paixão, essa área que eu segui, essa parte administrativa, inicialmente como consultoria, é também uma grande paixão. É uma honra estar no mesmo podcast que Cláudio Miak, gente, de verdade. Na hora que me falaram, daí me convenceram, tá? Não, brincadeiras, com qualquer outro, mas com o Cláudio. Tipo, a gente não é nada, entendeu? Eu tô brincando. Cadê os aplausos da plateia? Tá faltando. Cláudio Miak. Eu brinco que eu sei alguns nomes de pessoas importantes da odontologia, mas Cláudio Miak sempre esteve, porque ele foi o meu presidente quando eu tirei o meu CRO. Já era? Não, mentira, tô brincando, mas ele é muito mais novo, tá? Mas o que é a Sinog? A Sinog é atualmente a Associação Brasileira de Planos Odontológicos, mas começou como o Sinog, tá? Porque era um sindicato dessas operadoras, é um sindicato patronal, tá? Que levantava os interesses na época do que as operadoras precisavam. Começou pela questão sindical, por isso que tinha uma carta sindical, representatividade nacional. E nessa última gestão a gente entendeu que tudo que a gente fazia além do papel sindical nos últimos anos, porque eu era da diretoria já da Sinog, o atual presidente resolveu ter uma executiva, então eu era de algumas, participei, né, fui diretora de algumas das operadoras que hoje são associadas, então era da diretoria da Sinog, tá? Ele convidou para a gente organizar essa instituição, essa associação, e mudar um pouco o foco, o olhar, trazer um pouco mais de profissionalismo na questão de o que a gente busca, o que esse mercado, o que esse segmento quer falar sobre, né? Levantar as bandeiras que são importantes, esclarecer, porque muitas vezes tem famas ou situações que acontecem que ficam, a gente conversa muito sobre isso até, que não são esclarecidas e que precisam ser ditas. Então, nesse olhar, pensando agora em quem são as nossas associadas, então a gente deixou claro quais são os pilares, quais são as nossas preocupações. Então, assim, dentro da ANS, que é o órgão regulador das operadoras. Então, o que é a diferença entre o setor odontológico e o médico? As regras são as mesmas. As dificuldades, os riscos, os valores,
de uma multa. Então, tudo isso a gente organizou quais são os pleitos específicos de odontologia suplementar. E a mesma coisa, o que a gente faz para essas associadas? É só o olhar sindical, a proteção sindical? Não, eu, por exemplo, não sei nada de sindical, estando lá dentro. Mas é o olhar de trazer uma parceria para uma operadora pequena, porque a gente tem hoje, quando eu entrei, a Sinog tinha um market share das operadoras, e pensando em beneficiários, de 45%. Tá, hoje a gente tem 72%. Só um minutinho, desculpa te interromper. Quando você diz operadora, são os Convênios, planos odontológicos, que tem... É só porque às vezes a pessoa está escutando... Desculpa. Não, imagina. Não, É fala só assim, não, os caras do todo Pode mundo Sondar entender. vão falar de convênio, trouxeram a mulher aqui do convênio, a gente tem que falar com todo mundo. Porque, querendo ou não, hoje a gente pensa a população brasileira, 200 e X milhões, não vou nem arredondar, 235, 215, dependendo do órgão aí que você olha, de atualização ou não. Hoje, 15,5% da população brasileira acessa a odontologia através do mutualismo ou das operadoras de plano. É uma forma de acesso importante, até porque a gente sabe a quantidade de dentistas que a gente tem à disposição, temos o maior número. Eu acredito muito na qualidade do nosso dentista brasileiro, então a gente já fala muito sobre isso. Esses dentistas de qualidade estão dentro dessas operadoras que viabilizam o tratamento odontológico, pelo menos a entrada, a porta de entrada para esse tratamento, dentro da odontologia de qualidade, através das operadoras, né? Então, sim. E dentro dessas modalidades, que tem várias, a gente classifica, a gente organiza, tem operadoras de todos os portes, pequeno, médio e grande, então tem de tudo. E nessas operadoras pequenas, que a gente levanta esses pleitos, elas precisam ter acesso a um software de gestão melhor, que acaba ficando caro se ela negocia sozinha. Então, dentro desse hub de benefícios, a gente buscou parceiros para elas acessarem através dessa negociação, que hoje as operadoras, em volume de beneficiários, são 72% que estão conosco, né? Então, a gente trouxe esse olhar muito mais desse corporativismo, delas estarem juntas e pensarem juntas, e trazer algo fora tudo que a gente tem aí. A gente vai fazer muitas perguntas sobre o Sinog, e sobre os convênios e tudo mais, porque a gente tem muito assunto sobre isso. Mas antes eu gostaria, por favor, que o Cláudio, se é que precisa, né, mas de apresentações, mas por favor, ele se apresentar e dizer hoje qual é o seu lugar na odontologia. Obrigado, também agradecendo o convite do Rodolfo e da Renata para poder participar e olhando quem nos antecedeu, né, os entrevistados ou os participantes, a gente fica mais satisfeito com a qualidade dos debates e principalmente das informações que são prestadas. Eu acho que isso é muito importante, que as informações que são comentadas aqui, e quero parabenizar vocês pela condução atrativa, porque aqui nós falamos da forma como o colega quer ouvir do outro lado. Então, quero parabenizar pelo formato e agradecer a oportunidade, porque eu acho que o que nós todos queremos, aliás, eu quero fazer a valorização do nome correto da nossa profissão. Nós somos cirurgiões dentistas, né? Então, sempre que possível, acho que a gente precisa valorizar o nome completo, né? Nome e sobrenome, cirurgião dentista. Então, todos nós somos cirurgiões dentistas e a nossa função é exatamente através da informação, orientar os nossos colegas pelo Brasil afora. Hoje eu estou secretário do Conselho Federal. O Conselho Federal, ele vamos dizer, a matriz de 27 conselhos regionais, né? Os 27 estados têm cada um seu conselho regional e estão vinculados ao Conselho Federal. Então, hoje, no Brasil, o número de hoje, nós somos chegando a 395 mil cirurgiões dentistas regularmente inscritos no Conselho Federal, distribuídos pelos 27 estados. Tá? Então, a função principal do Conselho Federal, através dos conselhos regionais, é exatamente fazer com que a nossa profissão seja bem executada e o principal é proteger a saúde bucal e a saúde geral da população. Então, muitas vezes,
a gente confunde a função real dos objetivos do sistema conselhos, que na verdade eles existem, é uma autarquia federal que obedece toda a rigorosidade do governo, né? É o mesmo padrão de rigorosidade, e a função, na verdade, claro que é ajudar o profissional, claro que é valorizar a odontologia, mas na função principal é fazer com que nós possamos atender os pacientes e garantir que ele seja bem atendido, cuidar da saúde da É população. a fiscalização. Através da fiscalização e da ética. E até recentemente, numa formatura, me perguntaram qual é o segredo do sucesso na nossa profissão. Eu falei, não só na nossa, mas em todas as profissões, em tudo que a gente faz, o segredo do sucesso chama-se ética. Se você não tiver ética, você pode ter o melhor consultório, se você não tiver ética, você não tem sucesso. Você pode ter o melhor material, se você não tiver ética, você não tem sucesso. Você pode ter os melhores pacientes, se você não tiver ética, você não vai ser um bom profissional. Então, essa é a função principal do sistema conselhos. Manter a ética através da fiscalização para o bom atendimento e proteção da saúde da população. Paralelamente, e aí entram vários assuntos que vocês abordam muito bem, convênios, precarização do trabalho, concursos públicos e uma série de outros assuntos que, na essência da nossa função, ela foge um pouco. Porém, ainda bem que os tempos estão mudando. Os tempos estão mudando. Antigamente, se eu fosse para um shopping center com meu cachorro era barrado. Hoje não. Hoje, se me barrar com o cachorro, o funcionário vai preso. Então, na odontologia, nós já tivemos, somos do tempo, não que eu seja muito velho, mas o tempo as coisas vão evoluindo. Eu fui do tempo que eu, então presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, eu fui convidado a me retirar de uma audiência trabalhista de servidor público, de cirurgião dentista servidor público. O juiz falou assim, eu sou presidente do Conselho de Odontologia de São Paulo, estou aqui acompanhando meus colegas cirurgiões dentistas. O senhor pode permanecer, mas não tem direito à fala. Por quê? Porque era o entendimento que a função do conselho não era questões trabalhistas. O mundo está evoluindo, então a classe está conquistando espaços importantes, por exemplo, que hoje já tem conselhos regionais pelo Brasil afora, e isso se espalhou pelo Brasil inteiro, que hoje já atuam diretamente na questão de concurso público, de salários baixos. Então, o mundo está mudando. E é isso que o Conselho Federal, junto com os regionais, procura acompanhar o avanço do mundo e, em especial, da odontologia. Nós somos 393, indo para 395 mil dentistas, cirurgiões dentistas, e hoje já fui aqui do CRA de São Paulo, Rodolfo, inclusive, participou de comissões que, sabe, que a gente tentou fazer uma série de coisas, mas que muitas vezes a gente não conseguiu realizar. Né? Por quê? Porque o Conselho Federal e os regionais são autarquias federais que estão sob uma lei federal. E aí, não querendo me estender nessa introdução, mas só para lembrar, a nossa lei da odontologia, que me fiscaliza você e todos nós, ela é de 1966, o ano que eu nasci. Quer dizer, é um tempinho, né, considerável de existência da lei. Então, não adianta, em determinados assuntos, nós tentarmos atuar se isso não estiver previsto em lei.
qual é o argumento legal que o Conselho Federal e os regionais utilizam quando o clamor da classe solicita alguma atitude nossa? Através de resoluções. Tá? Então, as resoluções que são editadas rotineiramente são as formas legais para tentar adequar a lei de 1966 e que, com certeza, está defasada. Né? Ah, mas então vamos mudar a lei. Beleza. Depende de deputado, depende de senador, depende do presidente da República. Então, finalizando essa palavra inicial, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade, ressalto, conversava com o Bibancos agora há pouco, que esse tipo de informação, ela chega até a ponta. Né? Por isso que eu quero parabenizar vocês, porque está chegando na ponta, e esse é o objetivo de vocês. E por isso, estar aqui para passar informações importantes, né? É um motivo de agradecimento e estou à disposição para 1.100, 10, 5 perguntas, o que for, né? Para que envolve tudo isso. A gente vai ter que se segurar aqui, porque eu tô com tanta pergunta aqui fervilhando na minha cabeça, e eu vou tentar ser... Eu vou começar com os convênios, porque assim, eu acho que é difícil formular as perguntas para uma pessoa que representa os convênios, porque falou em convênio, o dentista já... Puta merda. Sabe assim, não quero, não vou. E acho que o começo da profissão de todos os dentistas acaba passando pelas clínicas... Como que a professora Fernanda falou? Clínicas, em vez de populares... Precárias. Clínicas precárias. Eu adorei esse nome. Porque nem todas são populares. Então, passa por clínicas precárias, passa pelo convênio. Mas é engraçado que a pessoa, o dentista, né? Ele entra nessa clínica já querendo sair. E dos convênios, a maioria também. Eles entram já pensando em sair. Então, foi difícil formular uma pergunta assim, sem... Eu pensei, o que eu posso falar de bom do convênio? Para falar a verdade, eu não achei uma coisa boa, então eu queria que você me falasse. Você já falou. Convidada, Renan. Não. Gente, eu não quero ser advogado do diabo, pelo amor de Deus, e nem te colocar... Não é isso. Mas é que eu quero dar a voz para você falar assim, eu entendo, o convênio capta o paciente, né? Mas como que o dentista vai fazer um atendimento de qualidade e tudo mais com o valor que é negociado, assim, o valor princípio de tabela, assim, né? Tô falando por mim, que já trabalhei há muitos anos atrás, e porque a gente tem um Instagram, ele tem o dele, eu tenho o meu grande, com muitos dentistas, a gente fala com muita gente, e a reclamação é 100%, 99% a mesma. Então, como é que o dentista pode trabalhar recebendo, às vezes, R$10 por uma limpeza, uma profilaxia, por uma avaliação? Então, como é que um dentista consegue trabalhar assim? Eu agradeço a pergunta. Eu quero dar voz para... Eu agradeço a pergunta, até baseado até no que o Cláudio falou, vou me apropriar das palavras dele, que informação para mim é tudo. Tá? Então, acho que isso daqui, esse esclarecimento, levar o conhecimento, levar a pessoa a se questionar com comentários como o seu, que são muito comuns. Mas vamos tentar colocar esse mercado, que é nosso, como dentista, mas colocar isso em uma outra área, como a gente se comportaria como ser humano, não como profissional, cirurgião, dentista. Juro que eu vou tentar, mas eu ainda tenho o hábito de falar dentista. Vou me corrigir. Obrigada pela lembrança. Quando eu vou pensar, você vai assinar um contrato para alugar sua casa. O valor do dono do imóvel, ele estipula um valor tanto. Você assinou porque você aceitou aquele valor. Mas é caro para você. Você reclama para quem que é caro para você? Para o dono, para o proprietário do imóvel. Você é obrigado a assinar aquele contrato? Não. É uma escolha sua. Sim. Então, essa hora, como colega, eu falo que eu questiono, eu não estou aqui para representar a operadora A, B ou C, ou onde eu trabalhei. A minha primeira operadora, o Fábio, eu conheci lá, porque era uma operadora do segmento premium, que esse não era o argumento, que a gente tinha uma tabela extremamente diferenciada. Por quê? Porque eu buscava dentistas, que falar de operadora não era algo que era comum, e eu queria, para atender o segmento premium, eu precisava ter os melhores dentistas, com uma tabela acessando
aqueles produtos melhores. Então, esse não era um discurso que eu estava acostumada, mas eu tive que aprender a lidar com esse segmento, que daí sim dá acesso a uma população que não tem condição de pagar o tratamento particular. Então, vou voltar na parte de negociação. Quando você negocia o seu aluguel e assim por diante, você sabe em cima do seu bolso quanto você pode pagar. Então, eu vou numa casa adequada ao meu. Daí, quando uma operadora te procura e ela oferece pouco, muito, você não é obrigado a aceitar. Então, eu estou aqui, podem falar, mas você está falando mal das suas operadoras? Não. Para ela vender um produto, existe um cálculo atuarial que ela pretende vender um produto de tanto, uma média. Hoje, o ticket médio do plano odontológico é R$20 atualizado. É pouco, a gente já vai entrar nessa discussão. Mas para ela vender aquilo, ela tem uma tabela, a gente tem um órgão regulador, que é a ANS, que existe um rol de procedimentos, que a gente está muito mais acostumado a falar disso no nosso plano médico. Culturalmente, o brasileiro compra o plano médico para quando precisar usar. Hoje, ele compra o plano odontológico quando ele precisa usar. E a regra, ele fica enquanto ele usa, depois ele sai. Então, por isso que poderia até... Fernanda, você está querendo dizer, então, que poderia ser mais barato esse plano? Poderia. Desde que ele comprasse com o conceito de seguro, como é no saúde. Eu quero sempre cuidar prevenir a saúde bucal, aquele tratamento sempre que eu precisar ir no dentista, ou a cada 6 meses, eu ter a proteção de acesso e ir. Então, seria muito mais barato, sim. Então, eu volto à questão do conceito. O dentista é obrigado a aceitar aquela tabela, Renata? Não é. E aí ele negocia diretamente com a operadora. Cada operadora negocia a sua região, o seu dentista. Então, vamos lá. E qualquer área mercantilista, vamos ser sinceros, a área que tem mais oferta de dentista, naturalmente a tabela é mais baixa. Como qualquer negócio. Agora, eu te garanto, não só no mercado premium, que tem operadoras, as mesmas que, de repente, em algumas regiões, o maior número de dentistas que pagam um valor mais baixo, em outras regiões elas estão pagando valores que aquele dentista não recebe como particular. Porque ele é o único na região. Naquela especialidade, ou naquela região de saúde, que é uma terminologia que a gente, como operadora, está acostumado. Então, assim, é outra realidade. Cada realidade é a sua. É a lei da oferta e da procura. Então, tem dentistas que acabam negociando melhor. Mas, Fernanda, e aqui em São Paulo? Ou em grandes centros? Aí eu concordo com você, mas tem muito dentista. Então, eu aceito um valor menor. Eu, dentista, agora, tá? Não estou falando eu como operadora. Porque eu quero que o conceito, que eu também não acho certo, ele aceita porque ele acabou de se formar, ele aceita qualquer coisa. Ele aceitou, é uma colega, eu tenho isso aqui, infelizmente, ele está fazendo parte disso. Até porque assina o contrato. E aí não foi obrigado a aceitar. Ele assinou, ele é responsável por ter feito aquilo, ele assinou conivente, consciente de aquilo tudo. Eu, Fernanda, agora olhando um olhar, pensando em ética, em outro, eu não acho correto, muitas vezes, o que a operadora acaba tendo que responder sobre, não tô defendendo bonzinho ou mal, não é isso não, mas daí o dentista está com o paciente ali na frente, não vou atender, o paciente está ali, está suscetível e necessitando daquele tratamento, ele vira e fala, não vou mais atender essa operadora. É correto? O paciente está na frente dele, ele acessou aquele paciente através daquela operadora, ele assinou um contrato, é uma relação contratual. Então, assim, daí a minha dúvida é, e o paciente nessa hora? E eu estou fazendo uma discussão agora, a Fernanda é pessoa física mesmo, tá? Mas aí o paciente também tem a escolha de continuar com aquele dentista, né? Se ele teve a conexão com sem ele, dúvida, ou procurar outro. Sem dúvida, mas daí nós estamos falando da ética do profissional. Eu, Fernanda, porque o profissional assinou, ele recebeu o Cláudio na cadeira, Dr. Cláudio Pessoa, não, cirurgião dentista, e ele falou, tá bom, eu vou te atender, o tratamento é esse, mas para esse caso eu não quero mais. Mas o contrato, ele chegou até lá para fazer a endo, né? O paciente chegou até lá com esse propósito. Ele tem escolha de sair, concordo plenamente, assim como o dentista tem a escolha de não assinar o contrato. Pode falar. Não, eu só queria fazer um comentário. Esse é um tema que eternamente é debatido, não só na odontologia, nas outras profissões também, inclusive na medicina, que é o carro-chefe desse assunto, convênios, planos de saúde. Eu acho que, para falar desse assunto, o fundamental chama-se gestão. Então, R$10
olhando pontualmente, pode ser irrisório para o Rodolfo e pode ter sentido para a Renata. Mas depende do quê? Gestão. Então, a primeira coisa em todas essas discussões é: será que o colega tem noção de gestão no consultório? Ele sabe quanto custa 30 minutos de ocupação da cadeira dele, ou 15 minutos, ou 1h30? Ele tem noção de quanto o material odontológico representa para o custo final do tratamento? Acho que a maioria não tem. Veja bem, não estou dizendo que são despreparados, mas poderia ter um maior conhecimento. Então, acho que esse tema, gestão, mais do que marketing, que normalmente está junto, né? Vamos falar de gestão e marketing. Sim. São coisas distintas. Sim. Então, gestão precisa ser o tema a ser falado rotineiramente até a classe odontológica entender sobre isso, tá? E isso deve começar nos bancos da faculdade. Perfeito. E continuar com conselhos, com as associações, com sindicatos, quem for. Aí, baseado na questão da gestão, eu posso chegar à conclusão de que atender 2 horas por dia um determinado plano de saúde, o vilão convênio, possa ter sentido. Eu não estou aqui, veja bem, não estou aqui defendendo o convênio. Eu estou dizendo que dentro de um conceito de gestão, pode ser que, do que eu deixar a minha cadeira vazia 2 horas por dia, meia hora por dia, 1 dia por semana, possa fazer sentido no contexto geral do meu negócio, que é o consultório. E isso é cultural. O cirurgião dentista, historicamente, nunca enxergou o consultório como negócio. É a minha profissão. Exato. Então, eu não posso chamar meu paciente de cliente e não posso falar que o meu consultório é um negócio. Não, é meu consultório. Nós temos que quebrar esses tabus, né, para que o cirurgião dentista, seja ele trabalhando para alguém, seja ele trabalhando para uma empresa, para um plano de saúde, para uma franquia, aquilo é o negócio dele. E sendo um negócio, ele tem que fazer conta. Ele tem que fazer conta. Então, eu acho que nós temos que, ao falar de convênio, temos que falar de gestão. Né? Só um comentário. Eu vou complementar até o que o Cláudio falou, mas eu tenho uma dúvida também em relação a isso que você falou do ticket médio do convênio ser R$20. Por que na medicina o convênio custa 2.000 e no odonto custa 20, assim? Ticket médio da medicina é 450. Bom, mesmo assim é 20 vezes maior. Eu vou começar conceitualmente. O plano médico, eu já não sei falar exatamente o número atualizado. Eu diria 4.500 procedimentos. Desde baixa complexidade, uma consulta, até uma medicação, que hoje em dia é coberta com alta tecnologia. Medicamentos de 12 milhões são cobertos no ticket de R$450. A odontologia tem um rol de 149 procedimentos, que eu, Fernanda, acho que são todas as especialidades, não as mais importantes, ou menos, porque não existe mais ou menos. Todas as especialidades da odontologia, principalmente pensando em acesso, para mim estão todas previstas dentro do rol, mas são só, não entendo errado o que eu estou falando, são 149 procedimentos. Então, primeira quantidade de procedimentos sem olhar a complexidade e o valor de cada um, não dá para comparar. E quanto custa esse procedimento? Médio. Bom, a tabela poderia ser maior? Poderia. Se hoje a dificuldade de a gente alcançar a população que tem plano médico hoje, 50 milhões, 51, atualmente, porque é um número que de vez em quando cai na medicina também, as pessoas deixam de ter poder aquisitivo para ter a saúde suplementar, né? A odontologia nunca teve essa queda, graças a Deus, a gente só tem crescido. É um número que demonstra de fato que as pessoas estão buscando como alternativa de acesso a uma odontologia. De novo, os dentistas, daí que eu ia reforçar o que o Cláudio falou, sempre se preocuparem com razão em serem excelentes técnicos. Só que eles não podiam deixar de ser gestores.
Porque dentro da sua casa, você tem que ser uma dona de casa e administrar o dinheiro para a conta fechar no seu consultório também. Então, aquela conta tem que fazer sentido, e não é que a conta do Rodolfo, da Renata, está certa ou errada, a sua realidade, exatamente como o Cláudio falou, é uma diferente da Renata, provavelmente. A minha, a dele. Então, a gente tem que gerir o que é a nossa realidade financeira, o que é valor para mim em gastos do GG, a mesma coisa do seu consultório. E muitas vezes faz sentido, se ele faz a conta, quanto custa o meu tempo clínico parado? Esse é o mais caro para mim. Não é aquele que é mal remunerado pela operadora que eu aceitei atender. O mais caro é aquele que, quando ele não atende, ele está parado. Aquilo lá, ele não percebe que aquilo lá ele está gastando. É a cadeira vazia e o aluguel correndo, a luz correndo, a internet correndo, a água luz, porque ele correndo. tem que estar com Os o consultório funcionários. E tem com um tudo outro. esterilizado. Mas e assim por aí, diante. assim, na minha cabeça, eu baixei aquela tabela da Maria Paula, maravilhosa, Pricify. Era uma dentista que ela fez uma tabela para calcular, porque realmente o dentista não entende nada de gestão, zero. Tanto que meu primeiro emprego foi fazer cálculo de quanto custa um procedimento odontológico. Quanto custa o quê? Dependendo do quê? Do aluguel. Nunca. Não fui formada. A gente não aprende. Né? A gente não aprende isso. O dentista faz tabela, para montar a tabela dele, faz quanto está cobrando o vizinho aí? É isso. Né? R$100, põe 90. Mas isso é Ele legal. não faz a conta dele. Você vai se comparar com o seu próximo. Sim. Então, aí quando a gente faz a conta e coloca na tabela, você tem que saber a sua realidade. Às vezes é melhor fazendo a conta, porque agora eu comecei a estudar sobre gestão, porque eu falei, mano, alguma coisa tem que ter, né? Não é possível trabalhar 15 anos e começar. Caraca, agora ficar rica também nessa odontologia. Não, tô brincando, mas a gente precisa, né, começar a ganhar. Não é vergonha, eu sei. Mas, e às vezes, realmente, vale a pena mais você ficar parado e criar estratégias, na minha visão, tá? Ficar parado e criar estratégias, não parado, mas não atendendo e criar estratégias para captar paciente particular, do que receber. É uma decisão. Entendeu? Então, assim, eu acho que quando a pessoa começa a estudar sobre isso, você vai ficando cada vez mais, assim, indignado. E eu tô me segurando muito, porque eu não quero, sabe? Mas, assim, você vai ficando muito indignado com a tabela, porque que bom que dá para negociar, eu não sabia. E muito legal. Você é obrigada a aceitar um contrato? Não, então, mas é que a gente, quem atendeu o convênio, quem atende hoje, eu tenho certeza que tem muita gente assistindo que vai falar, putz, que legal que eu posso negociar, porque tenho certeza que muita gente, tô falando a verdade? Renata, você vai comprar um carro, você vai fazer qualquer coisa e fala, você quer ou não, me ofereceram 10. Se você vai ter sucesso na sua negociação, é uma outra coisa. Que eu quero fechar de todo jeito. Então, você está me garantindo que se eu souber negociar, eu vou conseguir? Eu não falei isso. Falei que tudo é uma negociação comercial. Eu vou assinar um contrato se eu aceitar aquelas regras. Na hora que eu assinei, eu aceitei. Sim. Eu vou passar a pergunta para a Dê. Você quer fazer uma pergunta, né, Dê? Mas só a questão do convênio médico e odontológico. O convênio médico, talvez seja esse ticket e tal, porque realmente cobre medicamentos de alto custo, mas não é tirado do bolso do médico. Né? O medicamento de alto custo é tirado do governo, que por obrigação tem que pagar o remédio de alto custo para o paciente. O dentista não, a gente tem que tirar do nosso bolsinho a resina, o adesivo. Então, por isso que a gente fica indignado assim, com essa discrepância de, por exemplo, eu tenho 38 anos, não tenho nenhuma doença prévia, graças a Deus, e eu pago R$1.200 de plano odontológico, não tenho plano odontológico, de plano médico, e custa R$19,90 um plano odontológico, então assim, é discrepante, e eu entendi essa conta que você fez, né, do número de procedimentos, mas eu acho que da medicação e dos procedimentos não sai do bolso do médico, né? O médico não tem que pagar um medicamento de 300 mil. São coisas diferentes. Quem está pagando a conta no final é a operadora. Seja uma hora de um medicamento, de um procedimento. Médicos também fazem procedimentos onde o valor está ali também. É negociado um pacote. É que não é a nossa rotina. Então, eu como paciente, eu brinco porque dentro da família também vem falar, Fernanda, você está defendendo sempre o lobo mau, tá? Eu tenho dentistas, tenho médico. Não, eu estou falando porque eu sei o outro lado da gestão. Tem defeitos em todos os negócios, tá, gente? Uma super boa, não estou aqui de novo. A odontologia de grupo não é a solução
para o brasileiro ter a melhor, não é isso, mas ela é uma solução de acesso a uma população brasileira que não tem como ter a odontologia de qualidade de paciente particular como um único acesso. Eu sei que hoje a gente tem odontologia acessando através das universidades, né? Temos SUS, ONGs. ONG. Então, sim, mas quantos por cento, esses números eu vou deixar para o conselho, da população brasileira é totalmente desdentada? Quantos nunca foram dentista nos últimos anos? Eu tenho um pouco desses números porque é a nossa realidade. A Sinog foi atrás desses números para entender e propôs um movimento que chama Júlio Neon, tá? Esse movimento, o intuito é mostrar a importância do acesso à odontologia de qualidade ou à odontologia, à saúde bucal, a importância da saúde bucal para a população brasileira, tanto que criou-se um laço, é um movimento no mês de julho, tem toda uma explicação, não vou, juro por Deus, Cláudio conhece um pouco, o Fábio também, ficaria horas falando sobre ele, mas assim, quando a gente apresentou isso para os nossos políticos, propuseram um projeto de lei que acho que esse ano sai, já está na última instância no Senado, porque para falar sobre as odontologias de grupo, de maneira nenhuma. O nosso foco é falar como a odontologia no país tem dentista, seja em volume ou em qualidade, tem soluções de acesso, de novo, sendo uma delas a odontologia, né, os planos odontológicos, ou apenas uma delas, mas a importância de se falar sobre odontologia nesse país, que tem dentista suficiente, gente precisando. Vamos juntar essa equação? Vamos resolver? Então, assim, isso é um dos nossos pilares do movimento Júlio Neon, tá? Mas, assim, de novo, estou aqui porque eu acho que a informação, e não se segure nada numa Super Bowl, porque eu acho que eu só consigo falar sobre coisas que eu acredito ou bandeiras que eu defendo e até para justificar, de repente, os caminhos que aconteceram até agora, por ser essa a sua impressão, de novo, não vou falar que está errado, porque eu acho que não existe certo ou errado. Posso explicar. Eu só vou, rapidinho, só ia aproveitar um gancho para perguntar uma coisa para o Cláudio, aí depois você faz a pergunta. A gente tem o mês da saúde bucal, o dia da saúde bucal, mas ele não é forte. Assim, você levantou esse assunto, eu achei interessante. Que a gente tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, tem o Maio Amarelo, tem coisa. Para a saúde bucal, a gente teria alguma chance de ter um mês? Tem o Júlio Neon, então, mas assim, que viesse oficialmente, né, forte. Assim, como não é uma regra formal, mas o mês de outubro, normalmente, pelo Brasil afora, existem diversas campanhas por ser o mês do cirurgião dentista. Dia 3 é o dia mundial e dia 25 o dia nacional, né? Então, é muito comum nós vermos uma série de movimentações pelo Brasil afora, principalmente com campanhas de prevenção, né? Agora, uma data específica, existem iniciativas regionais que já determinam datas da odontologia, tá? Mas eu acredito que nós poderíamos manter o mês de outubro, e nós temos o mês de abril, que tem também simbolicamente Tiradentes, né? Então, esses 2 meses são os meses que, informalmente, há uma movimentação grande na questão da saúde bucal. Existe uma data mundial, que é o 20 de março, que inclusive a PCD, com a BCD, mais a BIMO, tradicionalmente realizam ações lá na sede da Fiesp, na Avenida Paulista, no dia 20 de março. Então, existem algumas datas que já remetem à valorização e lembrança da saúde bucal, né? Mas eu acho que o mês de outubro poderia ser cada vez mais incentivado para ser o mês da saúde bucal. Agora, eu sempre defendo campanhas de prevenção. Por exemplo, vamos fazer uma campanha de prevenção de câncer bucal? Ótimo. Só que é o seguinte, tem que ter a continuidade. Senão não adianta fazer campanha de prevenção. O paciente entra com um problema, estou com uma ferida aqui, e sai com 2. A ferida, que é uma lesão cancerígena,
e não tem onde tratar. Então, é um contexto importante que nós temos que conversar muito, inclusive envolvendo a questão da saúde pública, para que a população valorize o cirurgião dentista e a odontologia. Eu acho que se a população entender através de datas, através de campanhas, através de um mês da saúde bucal, entender que a saúde bucal é fundamental para a saúde geral, acho que nós damos um grande passo. Eu não sei se o Shediac comentou uma coisa que ele sempre fala, né, que se o médico faltar no posto de saúde, né, 10 minutos depois está na rádio da cidade. Que absurdo! Faltou o médico no posto de saúde e a população está sem atendimento. Qualquer lugar do Brasil. E isso incomoda quem? Os gestores, o prefeito, o secretário de saúde, e eles correm para resolver. Tá? Esse mesmo entendimento da população, infelizmente hoje não é realidade. Se o dentista faltar, se o cirurgião dentista faltar no seu serviço lá no posto de saúde, o paciente fala assim, ainda bem que adiou a minha consulta. Mas isso é cultural. Nós temos que dar as mãos e começar desde esse exemplo que eu dei até uma série de outros exemplos, como dá para trabalhar convênio? Tem que fazer conta. Eu estava fazendo a conta aqui de quantos anos de formado eu tenho, se eu não errei, 35 anos. Tá? Eu nunca trabalhei com convênio, nunca. Então, foi uma opção. Porque, de um jeito ou de outro, eu fazia uma conta e chegava à conclusão que não valia a pena. Agora, tem colegas que assinam o contrato do convênio, eles sabem que o procedimento é X, mas que ele faz uma outra conta. Bom, eu posso ter aqui um trabalho que não está coberto pelo plano. A família do paciente que tem o plano, que não tem o plano, pode vir ser meu paciente. Então, existem alguns argumentos do profissional, de novo, eu não estou justificando, eu acabei de falar que eu nunca atendi plano, mas existem alguns argumentos e pensamentos culturais do cirurgião dentista que precisam ser questionados. Espera aí, mas faz a conta. Até para a propriedade da negociação dessa tabela? Claro. Porque, por exemplo, tem colega, desculpa, só para finalizar, que faz a seguinte conta. Bom, o meu aluguel do consultório custa R$2.000. Bom, eu vou atender o plano de saúde, o convênio, para até chegar a R$2.000 para eu garantir o valor de locação. Tem colegas que pensam assim. É a realidade nossa, a gente ouve toda hora isso. Eu tenho convênio, assinei, porque eu vou captar paciente. Então, o fundamental é gestão. Tá? E, de novo, não estou justificando, eu estou apenas falando assim, vamos mudar a cultura do nosso colega. É fundamental ele fazer conta. Então, mas, assim, por exemplo... Eu acho que não fecha a conta. Tá? Não, então, é que a conta, assim, não fecha, e aí o CFO, na verdade, que é quem fiscaliza, ele fiscaliza o controle a ética, o controle de qualidade e tudo mais. E daí eu pergunto, se um dentista, como que ele vai comprar uma resina de qualidade, um adesivo, as pontas que fazem o polimento e tudo mais para fazer uma odontologia de qualidade, que a gente sabe que existe resina de R$19,90. E a gente usa uma resina de R$600. Então, tem uma discrepância de qualidade absurda. Existe um fotopolimerizador de R$29,90 e um foto de R$10.000. Dentro da Shopee. Isso. Então, assim, como que o dentista vai exercer uma odontologia de qualidade não sendo bem remunerado, não é remunerado, porque não é uma remuneração, mas assim, não sendo bem pago. Por isso, como é que ele vai exercer uma odontologia de qualidade e qual é o papel do CRO em fiscalizar isso? Porque, assim, não tem como fazer de qualidade recebendo R$16 uma restauração.
né? Então, qual é o papel do CRO nisso, assim, nessa fiscalização? Como que essa conta fecharia? Então, é importante essa pergunta porque volta no conceito da função. Tudo que remeter à proteção da saúde da população é sim a nossa função, tá? Mas nós não podemos interferir na decisão profissional. Ele escolher a resina A, B ou C é uma decisão pessoal, profissional. Eu não posso questionar isso. Ele utilizar a técnica A, B e C, também não posso questionar. Agora, se ao final, né, houver um mau resultado, se houver o prejuízo à saúde do paciente, se houver imperícia, se houver imprudência, aí é nossa obrigação fiscalizar. E fiscalizar, não estou falando de aspectos sanitários, que não é a nossa função. Sim. O consultório lá, o chão é sujo. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Tem um acadêmico atendendo no consultório. É ação conjunta com a polícia e vigilância. Então, o resultado final da nossa atuação muitas vezes depende de outros órgãos, né? E eu não estou aqui justificando que não é para nós atuarmos. Eu dei um exemplo que antigamente, né, o mundo mudou, antigamente a gente era expulso de uma debate trabalhista e hoje já é encarado diferente. Então nós temos que ir evoluindo para que essa sua pergunta seja respondida. Então, assim, nós temos uma limitação de atuação, mas se ao final há um risco em relação à saúde do paciente, é sim a nossa função. Tá? E aí é o dentista que vai ser fiscalizado pelo CFO. E é uma não decisão do convênio, não vai chegar dentista. É uma decisão do dentista do CRO. atender o convênio. Como que ele vai falar que é a operadora? Nós também, até uma coisa importante, que recentemente a gente conversou sobre isso, o presidente do CFO também, ele falou, nós somos também fiscalizados pelo CFO, então as regras, a operadora também tem que cumprir. O dentista dentro da operadora tem que estar com o CRO ativo, tem regras. E todas somos fiscalizados também. Isso é muito claro, a gente tem uma discussão, mas, vamos voltar assim, quem atua para o nosso beneficiário é um dentista, tem um código de ética, tem que ter um resultado clínico de entrega para esse paciente, que eu chamo de beneficiário, né? Para vocês, paciente ou clientes, como quiser chamar. O resultado que entrega é o dentista credenciado, contratualizado, contratado, como você quiser chamar. O resultado é dele. Se ele escolheu a A ou a B e aceitou a remuneração, continua sendo responsabilidade dele. Sempre a responsabilidade do dentista, aceitaram então, ou não. Como o Shedek também falou aqui. Não vou defender o CFO apenas, mas como que eles vão fiscalizar se dá pouco, muito, falta de negociação, né? Aceitou. Eu entendo que ele tem que ver a qualidade da entrega. Sim. Quem fez a entrega foi o dentista credenciado. Estou te pondo como dentista credenciado só para você me provocando. Vamos à pergunta, vamos lá. Eu que vou agora? Por favor. Ai, meu Deus. Denise, olha eu, Débora. Vendo por um outro... Vamos calçar um outro sapato. Vamos nos pôr no lugar do beneficiário, no caso. Ele não tem nada a ver com ele em relação à negociação, em relação a nada. Mas, por exemplo, eu recebo direto notificações. Por menos de R$1 ao dia você tem seu convênio odontológico. E você justifica para mim que o convênio ele te dá uma acessibilidade maior. Ele tenta pegar um princípio de igualdade, porque as pessoas tenham acesso. Mutualismo. Teoricamente, ele vai conseguir suprir isso. Porém, como é esperado para um beneficiário, primeiro, com o valor que é pago por ele mensalmente, ter um tratamento de qualidade, nesse seguinte ponto. E no outro ponto que eu vejo também, eu já ouvi de próprios representantes de convênio, mas tem um procedimento que você não cobre, ou que a gente garante que cobre, mas não tem profissional que faça. Até que ponto isso também não entra na parte do consumidor, em que isso é ludibriar um consumidor, um beneficiário? Porque você garante que ele vai ter acesso a uma coisa que ele, pelo valor que tem, de fato, infelizmente, não tem como ter a qualidade esperada. E, além disso, se ele se propõe a pagar um convênio que, por mais irrisório que seja, no caso, o valor do plano em si mensal,
se ele não tem acesso, e eu ouço de um próprio representante, não é bom que você vende a sua parte por fora, quando você ouve de um paciente, meu convênio cobre tudo, que é o que a gente mais ouve, meu convênio cobre tudo. E, de fato, não é, tem suas restrições, mas eu vejo muito paciente que fala, não, eu tenho cobertura, já me apareceu com papel, não, eu tenho cobertura. Eu falo, eu não faço pelo seu plano. E eles me respondem, eu não tenho um dentista que faça, porque todos os lugares que eu vou, ninguém quer fazer pelo plano que eu pago. E aí é vendido uma coisa e ele tem acesso a outra. Então eu me ponho no espaço do consumidor, não estou me pondo no espaço como dentista, além de eu achar o valor extremamente, digamos assim, injusto, digamos esse fato. Mas no do consumidor, até que ponto isso é justo com uma pessoa que está tendo a ideia de acessibilidade, sendo que o que ela está comprando literalmente é basicamente gato por lebre? Não, ela tem direito de fazer essa reclamação. A agência reguladora regula para os dois lados, como você está falando. Então, o dentista tem que cumprir um contrato, que a ANS diz qual é a regra, e o valor, tirando o sapato do dentista, o valor é negociado, ele aceitou. Do beneficiário, ele comprou um contrato que diz 149 procedimentos no mínimo. Aí eu vou defender como consumidora, também no meu plano, vamos pensar, porque eu não posso me chamar de leiga se eu fosse comprar um plano odontológico, eu sei quais são os procedimentos. Né? Vamos pôr na parte de um plano médico. Eu não sei se é coberto a remoção da unha encravado. Não está escrito, ou eu não sei o que quer dizer aquilo. Então, como leiga, que não sendo dentista, se eu não fosse, vou saber se aquilo é coberto ou não, pela especialidade. Então, ele tem que buscar o que ele está comprando como consumidor. Ele está sendo enganado e se sentiu enganado porque ele achou o quê? Entre em contato com a operadora. Mas daí ele não tem dentista apto ou à disposição dele. Reclama. A ANS regula as operadoras. Então, um exemplo, o mesmo direito que você tem no plano médico. Não sei se todos sabem dos nossos direitos. Então, por exemplo, eu tenho um procedimento, uma especialidade X, e eu não achei, liguei na rede credenciada, vamos pensar que eu não tenho direito a reembolso, porque existem opções de plano com reembolso, tanto no médico, na odontologia suplementar, como na saúde suplementar, né, na medicina. Eu não achei dentista na minha região. Operadora, eu vou falar porque eu sou da Granja Viana, eu sou de Carapicuíba, lá não tenho dentista, tem região de saúde, ele vai te indicar sempre onde você comprou a região do seu plano, tem plano que é nacional, tem plano que é regional, tudo que é o que você compra como consumidor. E por isso a importância, não só como gestão, quando você compra um plano, ele tem que entender como um contrato, assim como ele fez de aluguel, de produto ou de serviço. É uma opção dele como beneficiário. Então, ele também não pode, nessa hora, achar que comprou algo sem entender o que ele comprou. E se ele comprou consciente, bem esclarecido, porque ele é uma pessoa, de repente, sei lá, um advogado, que, de repente, entende as cláusulas contratuais com mais propriedade, ele não pode se sentir tão leigo em alguns assuntos. Reclama. As operadoras têm regras, então, se em uma semana, em 24 horas, é uma urgência, o prazo que a operadora tem de atender aquele beneficiário, ou se é uma consulta que não é urgência, ele tem um período de achar um horário para esse beneficiário. Tudo isso é regra, é clara. Entre em contato com a sua operadora. Eu não estou conseguindo acesso. De novo, eu não estou defendendo a operadora A, B ou C, eu estou defendendo um setor, um acesso, uma forma de acesso que tem toda uma regra técnica de precificação, de regulação. Tudo isso é muito claro. A gente, de fato, é muito chato ter que entender tudo isso. Deixa eu fazer um comentário. Débora, você falou uma frase aí que eu acho que é um pouco da solução para esse tema tão nebuloso que são os planos odontológicos. Você falou assim, paciente, eu não estou encontrando o dentista que atenda aquilo que eu preciso. Isso é fundamental. Existe plano odontológico sem dentista? Não. Então, quem é o motor do plano odontológico, convênio, é o cirurgião dentista. Então, se um paciente falar, não estou encontrando dentista, um consultório que me atenda. Por quê? Porque o plano está pagando mal, porque ninguém aceitou o contrato. Aí que começa uma das viradas. Para que
o tema plano de saúde comece a dar certo. Se os dentistas se conscientizarem, fazendo conta se vale ou não a pena, daqui a pouco tem plano que não tem cirurgião dentista atendendo. Tá? Então, essa frase sua é muito importante para resolver esse problema. A outra questão é que tudo é conta, né? Se fosse possível que nessa conta subisse o ticket médio, né? E que esse aumento fosse para reverter para o profissional, está aí uma outra possibilidade de que isso seja benéfico. Tá? Então, achei importante você falar isso. Porque se um paciente falar isso, se 100 falarem, se 1000 falarem, começa a mudar o contexto, né, do olhar da operadora para quem atende. Isso é valorização, partindo do paciente. Sem dúvida, ele tem que fazer esse antes da compra, inclusive. A nossa recomendação é, antes de você comprar qualquer coisa, seja um plano odontológico, eu vou lá olhar a rede credenciada, testa, liga. Oi, você está atendendo a operadora tal? Compra consciente. E se não foi, comprou aquele dia, por um acaso o dentista estava atendendo, igual você falou, tem hora que o dentista entra, tem hora que ele, por decisão de gestão, não faz mais sentido. É um direito ele despactuar algo contratado. Total direito. E, de repente, o beneficiário está sendo, ou o comprador, ou, né, o usuário, está sendo prejudicado. Ele reclama para a operadora. Ela precisa dar acesso ao tratamento que ele tem direito. E hoje tem ouvido, todas as operadoras também, assim como tem um PROCON, que tem que noticiar, de repente, um produto, a gente pensa muito mais em produto quando fala de PROCON, mas o serviço, a ANS regula, tem NIP, a operadora é notificada sobre a sua reclamação e avisa a ANS, a gente é obrigada a fazer esse tipo de aviso. Então, assim, o importante é falar sobre. Não é só falar com o meu vizinho aqui do lado, entende? A gente tem que reclamar para quem a gente compra. Meu carro quebra, eu vou reclamar com a concessionária. Fazendo uma comparação. Mas, viu, Fernanda, a gente tem convivência hoje, eu pelo Brasil inteiro, e de muitos colegas que atendem, bem ou mal, mas se fazem conta ou não, atendem os planos, os convênios. E assim, muitas vezes, essa não é a realidade. Acho que é importante a gente falar. Do colega ou do paciente? Do colega ter acesso a falar com a operadora, a ter um retorno sobre uma glosa, né? A gente ouve muito isso. Não sei a realidade de vocês, mas a gente, na prática, talvez, e aí tem que ser avaliado, não é isso que a gente constata. É muita reclamação e muitos argumentos de que nem consegue argumentar com a operadora. Então, esse é um problema que precisa... Isso, de repente, podemos juntar forças e quais são as maiores operadoras que não atendem o dentista nesse seu retorno? Eu posso te dizer que tem operadoras... Principalmente em relação a glosas, né? Falando em glosas, uma das coisas que me deixa bem afastado do convênio é que quando eu era recém-formada e a gente topa tudo porque a gente precisa trabalhar, né? Então a gente acaba topando tudo. Lógico que se a gente olhar aqui a parte lá da vigilância sanitária tá suja, eu não vou trabalhar, né? Aí também é uma escolha minha. Mas a gente vai trabalhar para consultórios que atendem convênio. E uma das orientações que isso é legal, assim, vocês que estão assim, né, estão ali, saber que a orientação que muitos dentistas têm dos donos é assim: você vai fazer uma restauração, se ela for pequena, da clínica. Se a restauração for pequena, ela não vai aparecer no raio-x final. E aí vai ser glosado. Aí o que os donos falam pra gente? Isso é uma realidade, assim, geral, tá? Afunda um pouquinho mais, porque daí vai aparecer no raio-x, e aí quando aparece no raio-x não vai ter glosa. Isso, assim, eu escutei de várias pessoas e eu passei por isso. Na época que você se formou. Na época que eu me formei. E eu passei por isso. Hoje não precisa mais de raio-x. A comprovação. E nenhuma. É proibido.
Ah, então deve ter sido por causa disso. O Cláudio é testemunha. Eu posso Agora, pedir não pode mais, para então, agora? evidenciar uma radiografia, uma restauração? Não, Não pode. exatamente. Então, assim, a regra também vale pra gente. Agora, para fazer um canal, eu vou ter que pagar um tratamento de qualidade pro meu beneficiário, porque eu sou só intermediário desse serviço. Quem entrega é você para ela. Eu só sou... Difícil eu falar financiadora, não, mas ela paga um plano e eu pago você. Então, eu tenho que entregar de qualidade para ela, cobrando de você isso. Né, E aí, como que eu compro um material de qualidade recebendo por uma coisa que eu não consigo comprar com a qualidade que eu preciso? Renata, de novo, nós vamos voltar para o início. Não atenda, se é tão ruim. Aquele que se propôs, eticamente, tem que entregar para ele, paciente, com qualidade. Não aceito hoje, meus colegas, que prejudicam o paciente e aceitam isso. Desculpa, Helena, uma super boa. O dono da clínica falar, faz mais fundo. Mas Ele aceitar, nós estamos falando de ética da operadora. Não. Não, estou te falando que é comum, Sim. tá? Daí, eu como colega... Gente, o que a gente tem visto hoje nos comitês de melhores práticas, porque é um problema comum a toda a classe, seja ela de quem dá acesso, seja quem dá atendimento. Então, temos discussões com alguns conselhos, em especial, pensando em glosa, os nossos colegas estão mandando a radiografia de outro paciente, e daí as operadoras com propriedade hoje que tem software, que consegue ver que é a mesma radiografia, quando vai conversar, a primeira culpa é sempre da secretária. Isso acontece desde a época que eu trabalhava. Inclusive, quando eu E descobri daí tudo isso, eu de pagar saí fora. mal, se eticamente o cara dentista manda de um paciente para outro. Eu já vi casos de extração de dente. Ah, gente, aqui... Qual que é a justificativa da extração desse dente? Sim, mas é o que acontece. E daí a questão para mim é muito mais embaixo. E daí eu não quero entrar nessa nuance, porque eu acho que daí quem é operadora, para questionar se a Renata é ética, vou deixar para o conselho. Exatamente. E, assim, mas é isso que a gente faz. A gente não pode deixar que a paciente Débora seja prejudicada com uma decisão do dono da clínica, mas que você foi conivente. Então, eu não fui no caso, nunca fiz isso. Nós estamos usando só de exemplo. Sim. Você fez parte daquilo. Por que eu vou pagar a Renata algo que não tinha necessidade, eticamente foi incorreto? Sim. Daí o lobo mau é só quem não pagou ou quem fez o que prejudicou o paciente. E parece, para nós dentistas, a gente sabe que isso é um absurdo. Você, fazendo um comentário também na sua fala, assim, eu era recém-formado e a gente topa tudo. É esse conceito... Não, mas eu estou falando que é o que acontece. Você fez isso há 15 anos, né? Não, mas eu nunca fiz isso. Eu só quero deixar bem claro que eu não fiz Nós mesmo. sabemos que isso ocorre. Eu vou lá para, entre as pegar a mão, tal, né? Então, seria fundamental ninguém aceitar o topa tudo. Sim. Começa por aí a virada. É o paciente reclamando, é o colega não aceitando. Nós temos, virando um pouquinho para serviço público, que absurdo a prefeitura lá do interior do país fazer um edital com R$ 1.200, 40 horas. Estou chutando, tá? Sabe o que acontece? Tem inscrição. Faz fila. Aí o Conselho Regional vai lá, bate na porta do prefeito, fala assim, senhor prefeito, R$ 1.200 para o cirurgião dentista? Como que o senhor tem coragem? Sabe o que ele fala? Olha o bolo de inscritos que tem aqui e que vão trabalhar para mim. É a lei da oferta e procura. Entendeu? Então, é uma mudança cultural. Não estou aqui colocando a culpa no colega, pelo amor de Deus, não é isso. É uma mudança cultural que todos nós temos que fazer. Não é só o conselho, a culpa é do conselho. Também, vai que seja. Mas nós temos que unir forças e mudar a cabeça do colega. É bem difícil, assim, porque eu acho que o buraco é mais embaixo. É difícil, eu preciso trabalhar. Tem muitas eu vim para São coisas Paulo, que em dezembro me formei, não tinha nem tirado o CRO, vim para cá. Eu fui. Trabalhou sem CRO? Ainda não, mas estava examinando minhas opções. Pegou. Fui numa clínica, vou contar, não vou falar onde, naturalmente.
Cheguei lá, o dono da clínica, porque eu passei por isso. Não posso falar que tive muitas experiências clínicas, porque eu cliniquei 6 meses, gente, na real. Continuo com o CRO ativo, amo minha profissão, cirurgiã dentista. Na hora que eu cheguei, ele falou assim, as nossas regras são essa. Então, entra lá para você ver. Tem um paciente sendo atendido. Eu falei, posso, né? A gente está fazendo uma extração nele. Ah, é? Então, mas é só para você saber, tá? Você não pode suturar. Eu nunca mais esqueço o valor. Eu falei, assim, eu não posso suturar. Recém-formada ainda, a gente está naquela cara crachá. Na teoria, eu tinha que fazer tal ponto, de tal formato, né? Que era o que eu lembrava, né? Então, não pode, porque não tem dinheiro para... Não tem dinheiro, desculpa, para pagar o fio de sutura. Eu falei, não, peraí, não comecei ainda e eu já não tenho dinheiro. Quanto custa o procedimento? R$35. Não vou falar quantos anos que eu me formei, não vou. Alguns anos atrás. Daí ele falou, então. E daí, na restauração, falei, então tem forma. Daí comecei a pensar se a restauração de tal jeito, né? Teórico ainda, sem pegar mão, mas aquilo tudo estava na minha cabeça. No mês de janeiro. Então, você só pode restaurar de tal jeito, mas você não pode... Na hora que ele começou a falar tudo isso, eu não aceitei de verdade. Minha mãe falou, você precisa pagar a sua faculdade, você tem crédito educativo, minha filha. Como assim? O que ele falou de tão errado? Minha mãe não é dentista? Falei, mãe, numa boa. Vou virar secretária do consultório, mas não vou fazer aquilo. E sem menosprezar nenhuma profissão. Não, todo mundo tem uma história parecida Então, com eu quero essa, dizer, de recém-formado, assim, né? A gente não pode aceitar. Digo todo mundo, mas assim, 90 e poucos por cento, quando você senta para conversa de bar, assim, né? Ah, não, quando eu era recém-formado era assim, isso aqui, isso aqui. Eu, primeiro consultório que eu trabalhei, fiquei lá um tempo trabalhando, o protético era o dono, e os pacientes de prótese, eu não podia pôr a mão. Eu tinha que dar para ele, porque ele era o dono. E ele fazia tudo. Tá? Não protesista. E ele sentava na cadeirinha dele lá atrás e fazia tudo. E aí, recém-formado, tudo E no interior ainda, isso é muito mais comum, o prático. Sim. Não, e aí, não, ele era um protético, mas ele falava, aí, acho que deu 2 semanas, ele falou, olha, a responsável técnica aqui da clínica saiu. Você não quer ser responsável técnico? Não, obrigada. Não, aí eu falei assim, nossa, mas responsável técnico, né? Você fica, né? Nossa, Uau, responsável técnico, Uau. pro primeiro emprego, né? Aí eu fui conversar com na época, a minha mentora de odontologia, que é a doutora Tânia. Doutora Tânia, um beijo. Ela ficou lá no pronto-socorro da PCD muitos anos, criançódromo, né? E ela falou assim, que eu fiz um estágio lá, um tempinho no pronto-socorro da PCD, e ela falou, responsável técnico, nesse consultório que você me contou, que você sai correndo daí, porque às vezes a pessoa não sabe, e aí eu queria até que o Cláudio pudesse complementar e falar sobre isso, que é o RT, né? O RT da clínica, o RT responsável técnico. Qual que é o peso de você ser um responsável técnico de uma clínica? Porque os donos, eles chamam isso como um chamariz, uma coisa Sim. boa. E você que é recém-formado, você fala, uma remuneração a mais. Uhum. É um peso enorme, é uma responsabilidade muito grande e, infelizmente, nós temos colegas recém-formados pelo Brasil afora, né, porque a gente tem contato com o Brasil inteiro. A nossa realidade aqui nem sempre é a mesma de outros lugares, mas, e acontece aqui também, acontece no Brasil inteiro, e colegas recém-formados indo para processo de cassação por problemas como RT. Ah, mas eu não sou o dono, sou o RT. Vai responder. Vai responder. Então, se tem um dos recados para dar aqui, essa experiência que você teve a oportunidade de perguntar para sua mentora, mas a maioria dos colegas, na necessidade, a gente não pode culpá-los. No encantamento, na necessidade, né? Naquilo, olha, é uma oportunidade, é X reais a mais. Ah, não vai dar nada, né? Você Nossa. fica nesse não, e pensamento. às vezes nem oferece nada mais, é só Não me pelo ofereceram título. dinheiro, Pra o mim também não Era ofereceram. só o título. Era só o título. Tipo, você vai sair Pra RT. recém-formado ainda, gente. Aí você só fala, É uma nossa, grande confia tanto em mim. responsabilidade. Você, o RT, responde solidariamente com todos os casos que ocorrem naquela clínica. É muito sério isso. É muito Estando sério. lá ou não estando lá, né? Estando lá ou não. Qualquer coisa que é feita lá dentro sob o seu nome. Agora, eu Exatamente. queria falar uma coisa relacionada, eu sei que, pelo amor de Deus, tá? Eu sei que não é culpa da pessoa, mas assim,
em relação à saúde mental dos dentistas, né? Eu queria saber a visão de vocês, porque assim, a gente se forma aprendendo tudo certinho, né? Fazendo tudo, lindo, a gente teórico. sai, né? Putz, odontologia toda certinha. Aí a gente cai no consultório que dá uma resina de baixa qualidade, porque, sei lá. Aí vai no outro consultório e aí você começa, aí você escuta do dono da clínica que você vai tirar um dente que não, Renata, escutei da dona de uma clínica, não tinha convênio, mas era uma clínica, e ela falou para mim assim, era um caso de extração, era protocolo. E ela falou para mim assim, Renata, faz o seguinte, eu já tinha vendido o protocolo, que realmente era um caso, ela falou assim, faz as restaurações primeiro, dos dentes já condenados, tá? Faz as restaurações primeiro, porque daí você recebe na restauração, e aí depois o outro dentista recebe na extração. Ela não era dentista, eu idiota, né? Desculpa, idiota, inocente. Virei achando que ela estava falando sem entender, porque ela não era dentista. Eu lá tontona, explicando para ela, não, o dente já está condenado. Ela falou assim, não, quem não está entendendo é você. Se você quer ganhar, então você tem que fazer a restauração, e aí depois o outro colega ganha. Eu imediatamente peguei minha bolsa, fui embora chorando, como todo mundo já chorou aqui algum dia, quando passou por algum momento assim, porque eu estava pagando minha especialização, meu carro, não sei o que, era o que eu tinha para ganhar. Aquela profissão. E aí a saúde mental dá uma bugada. Na época não existia Instagram para eu ainda me espelhar nas outras pessoas, e hoje é pior, porque tem um Instagram com um dentista falando que é tudo lindo, e não é. Então, assim, como é que fica, como é a visão do para isso, assim, né? E dos convênios também, porque eu acho que faz um pouco parte. Tudo é uma sementinha que é plantada, né? O convênio pagar pouco e o dentista aceitar, de repente, por uma função, é uma sementinha que é plantada ali na cabeça do recém-formado, e ele vai pensando, odontologia é ruim, eu estou na profissão errada, eu quero desistir, não foi isso que eu aprendi. E aí, por isso que existe um índice absurdo de pessoas com ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, que eu já recebi de seguidor meu falando. Então, e a gente se sente assim super impotente. Aí eu queria saber a visão de vocês que são conselheiros, né? Que estão ali num outro patamar. Eu queria saber a visão de vocês sobre isso. Talvez isso crie um link com um tema recente, que foi o óbito de uma colega lá no Rio de Janeiro, né, por suposta condição inadequada de trabalho, com eventual condições de trabalho escravo. Acho que tem a ver com a sua pergunta, né? Esse é um ponto importante, que eu falei, que um assunto que há tempos atrás, se nós fôssemos fazer algum tipo de atuação, não autuação, atuação, pararia no primeiro ofício, ok? O que aconteceu na sequência? Já estávamos trabalhando nesse assunto, mas na sequência aquilo foi um impulsionador, e não foi exatamente daquela forma, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Nós enviamos um ofício para a Procuradoria Geral do Trabalho, tá? A nível federal, ou seja, é um local que nós não tínhamos nem acesso. Ah, mas porque o conselho é incompetente? Não, porque não fazia parte da atuação em outros tempos. Então, nós encaminhamos um ofício à Procuradoria Federal do Trabalho, e, para a felicidade nossa, quase que de imediato, o Procurador Federal do Trabalho já notificou todas as procuradorias regionais do trabalho. Então, hoje, os conselhos regionais têm o suporte da Procuradoria Regional do Trabalho, para que, em casos de denúncias, possa haver uma atuação conjunta entre quem, de fato, tem que fiscalizar, que é
a Justiça do Trabalho com o Conselho Regional do Estado. Né? Isso, eu queria até aproveitar que a gente está nesse espaço e falando para bastante gente, como é que é feita essa denúncia? Você tem o Caminho das Pedras. o caminho dessa denúncia, assim, porque fala assim, denuncia o Ministério do Trabalho, mas às vezes a pessoa quer saber aonde chega. A partir, veja bem, o trabalho enquanto conselho vai ser dar suporte à Justiça do Trabalho, que é quem tem o direito de fazer essa fiscalização. Se o fiscal do conselho for numa clínica para avaliar questões de trabalho, ele pode até ser barrado, vamos dizer assim, tá? Mas o conselho ele vai atuar em conjunto para que uma denúncia que chegue pelo próprio conselho. Hoje tem vários canais, tem Fale Conosco, tem ouvidoria, etc., né? Que isso possa ser investigado, fiscalizado e investigado. Agora, o que não dá é para confundir isso com esse mês eu não recebi né? Não é esse o foco, o foco de condições de trabalho, né? A relação dia a dia com o empregador, entre aspas, muitas vezes não deve ser o foco, senão não tem fim isso, tá? Mas hoje, através dessa notificação a todas as procuradorias, o canal, ou na Procuradoria do Trabalho, que tem um peso bom, ou através do Conselho Regional do Estado. Então, gente, denuncie. Não adianta você gritar no Instagram, se gritar no Twitter, você falar, cadê o CFO? Vocês veem o Instagram? O CFO vê o Instagram? Porque tem publicação que a gente vê lá, CFO. Nossa, Vocês o pessoal olham marca isso? o CFO em tanta coisa. Tem alguma equipe que... Sim, o setor de comunicação, e quando há pertinência, porque assim, reclamar, isso é um direito, né? Mas muitas vezes falta a informação. Então, qual o nosso objetivo ao verificar uma reclamação ou um protesto? É informar. Eu estou protestando porque aquele lugar está errado, então vamos informar. Aquele lugar é isso. Né? A nossa resposta é na informação adequada ao colega. E já que a gente está falando de fiscalização, reclamação e denúncia, os convênios respondem à ANS. E aí eu queria que você... Como é que faz essa denúncia? Dependendo do tipo de queixa. Se é um dentista, que é uma relação, ele não aceita a tabela, hoje a ANS não regula a tabela, é uma relação... espero que os advogados não me matem, deve ter algum advogado para me ajudar a responder. Mas... Não, ele vinha, mas ele está com a periodontal, de verdade. Não. Então, assim, o que eu ia dizer, pode ser que os dentistas... Periodontal não. Gestores... Periapical. Gestores podem dizer uma relação jurídica, de reclamação contratual. A operadora, dentista não pode fazer essa queixa para a ANS sobre uma tabela. Não existe competência técnica, igual uma relação de trabalho. Ele pode apoiar por ser um dentista, mas é só um apoio, um canal de comunicação. Mas ele não pode entrar nessa relação de trabalho, de maus tratos ou de pagar pouco, muito, né? O CFO está ali como dentro da sua competência. Menos ainda, o SINOG, dentro dessa relação cooperadora, ela pode, se há uma denúncia, olha, estamos vendo ali uma denúncia do dentista que está recebendo pouco. Responde para ele, ajudar como canal de comunicação para... Está tendo muita reclamação, como setor. O setor está sendo prejudicado pelo excesso de queixa dos dentistas não respondidas. Por isso que eu falei, nisso, vamos atuar junto? A gente está super... Se está tendo, eu quero que o setor tenha competência na resposta. Isso, eu não tenho esse dado hoje, que isso o Cláudio falou, a gente escuta. Formaliza, manda, não tem para onde mandar, manda para a gente. Olha, quero ser um canal, então já que as operadoras não estão respondendo, posso tentar ajudar. Eu nunca soube dessa informação. Só amigos num bar. Tentou de verdade? Você sabe, mas não sei nem onde ligar. Hoje em dia não
tem como Assim, alegar. a gente sabe ignorância. nessas relações de empresa e tudo, você começa ligando para a empresa e tenta, que a gente vê empresa de celular, De né? tudo, gente. que é Você liga difícil depois reclamar, é difícil falar, você fica às no vezes saque, você daí fica lá depois na fica falando com o ouvidoria. computador, né? E aí Todas as operadoras também têm esses mesmos tem o canais. saque, a ouvidoria, E que tem que são ter. multados e que tem prazo e tem tudo igual. De novo, esse volume, então, ele vai achar um canal. A rede social, hoje em dia, coloca num trombone muito mais. Eu não tenho conhecimento disso. Eu não estou aqui para defender nenhuma delas. Porque o que eu brinco que ali dentro, eu quero ser esse catalisador para tentar resolver por elas, ou qual é a melhor solução de reclamação, então, para elas se defenderem. Gente, a gente fez essa campanha, eu só queria até, voltando para a história do mês, de fato, a gente queria ter esse mês, era o nosso intuito para falar sobre a odontologia, a importância dela. Fomos atrás, mas não dá para competir com o Outubro Rosa, pensando em, naquele mês, o que as pessoas vão escutar? Até para não desmerecer, porque há quantos anos tem esse mês? É o mês do dentista, mas aquilo para a gente lá dentro também foi dor, vai, a vida toda. Meu dentista o dia 20, ou dia 25 ou dia 3. Daí a Bimo fez. O março, Outubro tá março ocupado, né? E brilhante. novembro também. Por uma causa muito nobre. Eles não. Não tem como. Que não dá, gente. Não dá para. De verdade, não é competir atenção, não. É importância. Sim. Não dá para. São motivos tão importantes quanto. E a gente ainda estava muito mais focado em prevenção, acesso à odontologia, a importância da saúde bucal. Temas de um escopo muito maior, não focando em uma especialidade, câncer de mama ou assim por diante. Daí, só para concluir, por que foi julho? A gente fez uma pesquisa, então, qual é o mês hoje, pensando em público-alvo, quem são as pessoas que levam as crianças, qual é o mês que mais se vai ao dentista? A gente contratou uma agência para ir atrás disso. Era o mês de julho, pensando em se eu pudesse concentrar. Mês de janeiro é férias de verão no Brasil, as pessoas acabam viajando e também no dentista, mas o mês de janeiro. E o mês de julho é onde eu tenho menos tempo de férias para viajar, então é quando eu vou, mãe, que é hoje a compradora de plano, decisora de comprar plano médico ou odontológico, é a mulher dentro da família, pensando em família, né? Então, qual é o mês? Daí foi ver, fizemos essa pesquisa de nível mundial, nos Estados Unidos também é o mês que mais as pessoas vão ao dentista, o mês de julho, lá ainda mais que lá é a férias de verão deles, eles têm mais tempo. Então, a decisão do mês de julho, e esse é o nosso marco, é onde a gente quer que, no site Julho Neon, a gente prepara os materiais para os dentistas, não das operadoras apenas, para que eles chamem o paciente para ir naquele mês, para fazer a sua manutenção, fazer a sua prevenção e assim por diante. Só queria explicar o mês por isso, tá? Mas voltando, a gente não tem competência, e eu concordo com o CFO não o defendendo, para questões de saúde mental hoje, acho que os nossos colegas também, mas é uma doença da modernidade, né? Que antes a gente não falava disso tão abertamente, que era tabu, era escondido. Falar que eu tenho, assumir essa doença mental. E eu não quero nem entrar, porque eu acho que é muito complexo esse assunto. Tanto que tem um mês, Janeiro Branco, para falar sobre a importância da saúde mental hoje. Não é um problema só da nossa profissão. Mas eu acho que assim, se todo mundo parar para pensar um pouco sobre isso, e principalmente quem está lá, não quem está na ponta, porque quem está na ponta é quem sofre, né? Mas assim, quem está lá no outro patamar e de repente tem uma visão macro, né? Mas tem. Que ele também pensa e sofre também com isso. Então, mas ele também passa por isso. Então, mas aí, por exemplo, eu entendo que é um comércio, né? Não, assim, mas não deixa de ser um comércio. Lei de oferta e procura. Dizer, são seres humanos também. Sim. Tipo assim, porque é um comércio. Quando a gente fala de lei de oferta e procura, é um comércio, mas assim, são seres humanos que estão lidando, que a gente está lidando, e com a saúde de outros seres humanos. Então, pra gente que é dentista, nós todos, né, que somos dentistas, e que a gente tem uma ética muito forte, quando a gente se depara com uma coisa que a gente não tem capacidade de fazer, a gente buga, literalmente. Então, assim... E como entregar algo, né? Como que eu vou entregar se eu não tenho recurso para eu poder entregar? Aí é a questão de fazer conta. E não só a questão de fazer conta, acho que do dentista, mas também do paciente. Porque, assim, hoje eu atendo só paciente particular. E eu tenho muito paciente, acho que, sei lá, 70%, posso dizer 80%, que tem plano odontológico. Mas eles falam,
é a fala dos pacientes, assim, ó. Não, o básico eu faço lá no convênio, porque aí quando eu preciso fazer, eu faço o básico. Mas quando eu preciso fazer alguma coisa importante, eu venho em você. Então, o dentista do convênio, ele acaba sendo visto, isso não sou só eu que estou falando, mas como um dentista que não tem qualidade, porque ele não tem recurso para isso, mas eu sei que tem ótimos dentistas que trabalham com convênio. Eu tenho certeza absoluta disso, eu conheço. Eu já fui uma dentista que trabalha com convênio, eu sempre tive muita ética no meu trabalho. E por isso que eu parei de trabalhar, porque eu não conseguia... Não fechou mais a conta. Exatamente. E até a conta do paciente, porque às vezes eu faço essa conta com o paciente. Eu falo assim, mas peraí, quanto você paga de plano? Porque eu sou dessas que eu não aguento. Aí eu falo, quanto você paga de plano? Ah, R$ 39,90. Quantos anos você paga? Ah, então tá bom. Então, você já gastou R$ 15 mil aqui com convênio. Com R$ 15 mil, você já poderia... Quantos anos que ele tem plano? Eu não conheço um beneficiário que tem tudo isso. Eu te dou o nome, que eu fiz semana passada com uma paciente minha. Ele deveria fazer essa conta. Eu acho que você não entendeu. Eu estou valorizando essa sua fala. Sim. Porque não existe quem pagou tudo isso ainda. Historicamente, não tem um beneficiário hoje no Brasil que ficou muito tempo no plano. Nossa, eu te dou o nome da minha paciente. Então, eu fiz essa conta semana passada para ela. A gente está fazendo tem uma revista do sistema, Abrange, e a parte de acesso, a gente queria achar um beneficiário hoje que tem plano há mais de 5 anos, pessoa física. Então, mas por que ele se o cara deixa? está na empresa há muito tempo, ele ganha, ele nem sabe. Aquele lá que fala, para não gastar, eu vou fazer o meu exame radiológico, que é coberto. Mas é que às vezes ele deve mudar de empresa, não? E aí pega o convênio de uma, depois pega o convênio da outra. Não, mas a gente não tem histórico, essa pessoa não mantém o mesmo histórico, porque ele mudou de empresa. A contratante é uma CNPJ, não tem como você saber. Depois eu te passo. Eu quero, porque eu vou te passar o nome dela mesmo. Eu queria essa pessoa para dar uma entrevista e falar Sim. que legal que você continua e por quê? Então, até mas pro lado bom e o lado ruim. Ser tão raro, então, um paciente ficar... cultural, Renata. Mas, então, por que todo mundo para de faz o convênio? Ele compra o plano odontológico. O conceito no Brasil é para usar, não é para quando precisar, como é o do médico, é do seguro. É isso que é uma das bandeiras da Sinog. Mudar o conceito de compra. Então, compre para quando você precisar. Daí vai diminuir a quantidade de dentistas, se os dentistas forem mais conscientes e aceitar a tabela. Eu acho que é todo um movimento evolutivo. E necessário. Eu faço bastante essas contas assim com o paciente. Quando ele vem falar, eu falo, essa me chamou muita atenção porque ela tinha gastado R$ 15 mil e ela precisava fazer um implante que ia dar bem menos do que isso. Aí eu falei para ela, olha, o que você já gastou, você já teria pago o implante que você tá falando que tá caro. Entendeu? Então, assim, às vezes ela se o paciente do implante quando ela começou a pagar R$ 15 mil já? Não, agora. Mas se ela guardasse os 29, é só uma questão de conta e como fala quando você guarda? Não é poupança. Isso, é só questão de você saber se organizar financeiramente, assim. De repente, se você guardar aquele dinheirinho que você pagava, o dia que você precisar, você vai pegar o dinheiro que está lá no CDB rendendo muito mais e pagando seu tratamento, entende? Então, assim, é só fazer conta. Fazer conta, então, porque eu acho que eu não eu estudo muito sobre isso. O tratamento fechou todos os meus tratamentos. As táticas. Tem mais uma pergunta. Eu queria só, rapidinho, o Cláudio falou das resoluções, bem no início, né? Que o CFO vem com as resoluções, já a harmonização orofacial virou especialidade via resolução, todas, né? E aí, assim, ultimamente tem tido alguns procedimentos que o cirurgião dentista não pode fazer, pela harmonização orofacial, como é que é a otoplastia, tem a resolução 230, né, lá de 2020, se eu não me engano, né, que ele não pode fazer a orelha, ele não pode fazer a blefaroplastia, e tem alguns procedimentos que estão ditos lá. Só que essa resolução foi judicializada, vamos dizer assim, ou não? Mas o que deu dessa história? Eu queria que você contasse assim, e aí dentista não pode mexer em orelha, é isso, né? Vamos lá. Vocês concordam? O dentista mexer em orelha? Não. Bom. Eu entendi assim. O convênio concorda. Esse é um ponto importante, porque é o tema do momento, né? Aliás, quero aproveitar a oportunidade e esclarecer que o nome correto não é harmonização facial.
Não existe especialidade da odontologia de harmonização facial. Então, existe especialista em harmonização orofacial, que é o grande diferencial da odontologia em relação às outras profissões que estão fazendo. Hoje, felizmente para a população que tem mais acesso, mas infelizmente para nós estamos competindo com outras profissões, não só os médicos, né? Então, nós temos que, eu brinco que nós temos que valorizar o O da ROF, harmonização orofacial. Só o cirurgião dentista, dando recado na câmera, só o cirurgião dentista pode fazer harmonização orofacial. Então, se você pega um paciente com problema ortodôntico, problema periodontal, problemas graves, só o cirurgião dentista resolve tudo. E nós temos que valorizar isso. E eu vejo inúmeras publicações de Instagram, né? Especialista em harmonização facial. Não existe. Já está errado. Tá? Então, aproveitando para a questão do nome. A Resolução 98 criou, como eu falei, as resoluções existem para ir adequando a legislação de 1966. Só que ela não pode ir contra a lei. Ela pode regulamentar a lei e completar sem ir contra. Então, todas as especialidades foram criadas através de resolução. A lei é geral, aí você vai detalhando como lei normal, uma lei municipal, tá, depois, em tantos dias, vai ter lá o regimento da lei, o decreto detalhando. Então, as resoluções fazem isso. A 198 criou a especialidade. Quando ela foi criada, alguns procedimentos foram citados e, juridicamente, Rodolfo, é até esquisito, mas muitas vezes, se você fala que não pode, alguém pode entender que pode. Então, quando nós idealizamos a Resolução 198 para criar, pensamos em alguns procedimentos que tinha que ser falado que pode e o que não pode. Com o passar dos dias, houve um tsunami em relação à harmonização orofacial, e aí colegas interpretaram que poderia, por exemplo, orelha, que poderia blefaroplastia e tal. E aí eu afirmo para vocês, eu, como um membro do Conselho Federal e que tenho acesso a informações do Brasil inteiro, porque quando você cria uma resolução é para o Brasil inteiro, eu sei o que está acontecendo. Na rede social, no Instagram, aparecem os casos de sucesso. Né? Ninguém publica, eu errei, olha aqui. E se vocês perceberem, na harmonização orofacial, é interessante que tem cursos de ensino, faça isso, faça fio, faça a toxina botulínica, e tem cursos inúmeros de tratamento de complicações. Eu não me lembro de uma especialidade que tenha sido criada e imediatamente, eu também vou ensinar o erro. Quando preparar um canal, você vai fazer um curso só para isso. Né? De forma tão intensa. Não que o profissional não erre, só erra quem faz. Mas a coisa é tão profunda que existem cursos de intercorrência. Legal, acho que é importante também. Mas eu sei o que está acontecendo pelo Brasil afora. Aí o colega pergunta, mas por que o Conselho Federal proíbe, na 196, proíbe publicação de procedimento? Por que o Conselho Federal, que chato, ele proíbe ensinar uma técnica no YouTube? Por quê? Nossa, que coisa. É para proteger o profissional e principalmente a população. Sabe por quê? O YouTube, nós estamos aqui, nós podemos ir lá para o Japão. Eu clico lá, então o acesso é indiscriminado. E aí, estou falando de caso real, o colega lá da cidade e tal, que não tem acesso a curso,
mesmo EAD, depois é um outro assunto que é bom a gente falar rapidamente, mas não tem acesso, não tem a prática. O que ele fez? Assistiu um curso onde? No YouTube. Aí sabe o que aconteceu? No dia seguinte ele foi para o consultório e o que ele fez? Foi fazer o que ele viu no YouTube, de um professor renomado. Professor renomado. Deu certo? Deu certo. Se você está contando aqui esse evento. Deu muito errado. Meu Deus. E aí o caso foi para a justiça e o profissional foi chamado, colega. Você que fez você cometeu isso? Fiz, tal. Onde você aprendeu? No YouTube. Mas pode... Além de tudo é burro, né? Desculpa, mas você falou ainda. Não, mas tudo bem, mas se ele fizesse um curso, ele tinha que comprovar. Não, eu aprendi aqui e tal. Fiz no YouTube. Sabe o que aconteceu? O professor renomado foi chamado. Você pode publicar uma técnica na internet? Acho que não pode. Então, foi todo mundo para o mesmo rumo. Estou falando de casos reais, tá? Assim como a Shediac, eu ouvi ele falando alguma coisa de prontuário, hoje é inadmissível, inaceitável, inacreditável, impossível começar qualquer tratamento sem prontuário. E prontuário não é uma ficha com nome, telefone, o João da padaria. Não. É um conjunto de documentos e informações necessárias. E na harmonização orofacial, isso é fundamental. Mas é só tratar o pé de galinha. Precisa de prontuário. Mas voltando à questão da 198 e da 230, como cresceu muito e muito rápido, mesmo com a pandemia, começaram a acontecer muitos problemas pelo Brasil afora. E aí a 230, né, que veio depois, ela veio detalhar a 198. Então, seguinte, blefaroplastia foi citado, blefaroplastia não pode. Sabe por quê? Quer dizer, não está na resolução, mas sabe por quê? Porque tem gente ficando cega. Fechar a asa do nariz. Alectomia. Otoplastia. E essa da orelha, o pessoal não consegue usar óculos e máscara com a orelha, porque Já cola aqui atrás. já fica colado. Mas então, a 230 veio para detalhar o que já estava previsto na 198. E aí, eu esclareço a todos que essas judicializações todas caíram. Então, hoje não está permitido esse tipo de procedimento e tem processos pelo Brasil afora, que é sigiloso, mas tem, em função de cometer essas questões. Agora, eu quero reafirmar o seguinte, sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Em momento algum, o Conselho Federal está questionando a capacidade do cirurgião dentista fazer uma alectomia. Não é essa a questão. Tá? Em momento algum. A questão é, nós temos que amadurecer para chegar um dia, não, o dentista está capacitado para isso. Nós não questionamos a capacidade, que neste momento, ainda não estamos maduros para fazer tudo. Tá? Então, é importante esse esclarecimento. Mas um dia vai liberar, se houver a segurança para o paciente de que, pelo Brasil afora, tem essa segurança, quem sabe nós possamos liberar, porque tem acontecido muita coisa pelo Brasil afora. Tá? Então, a 198, 230. Eu acho que... E as duas valendo em todo o Brasil inteiro. Integralmente. Tá? Ocorreram, sim, algumas liminares, mas todas elas caíram, né, e permanece o que está lá nas resoluções. Isso. Beleza. Nós temos uma pergunta de novo, só que eu vou pedir para vocês serem concisas na pergunta e na resposta, porque a gente tem quanto tempo? 10 minutos. 10 minutos. Vocês conseguem?
Então tá bom. As perguntas dela sempre tem 4, 5 itens. Dá uma resumida. Na A verdade, gente gosta de perguntas. Na verdade, eu vou voltar para uma parte, um texto que você falou em relação ao do parte do convênio de você assinar o contrato, o beneficiário chegar e você se negar a atender porque aquilo naquele momento não é mais conveniente para você. Vendo o consultório como um negócio, a gente tem a relação B2B e B2C, que é do consumidor, e é com o dentista, no caso seria a empresa. Eu atendo convênio, tirei vários procedimentos, estou fazendo essa parte de prevenção, se Deus quiser a gente consegue tirar o resto também, mas o grande ponto é, a gente usa para pegar por marketing. Mas nesse caso, chega o paciente no consultório. Você falou que o dentista não é certo ele se negar a atender. Ok. Só que o que você falou também de ter um diálogo com a operadora, nem sempre é o fato. Eu tenho uma operadora que você manda e-mail, eles simplesmente não respondem, tanto para ver o uso que é que você regula a tabela TUS com os valores de convênio, tanto quanto já vi convênio que simplesmente desativou o telefone, então só tem telefone para o beneficiário, para o dentista só tem WhatsApp. E quando você manda mensagem, a resposta é: se você mandar mais de uma, a gente não vai te responder, você volta para o final da fila. É essa a resposta que a gente tem deles. Aí eu parto do princípio da ética. Se não é ético do paciente não atender o paciente na hora, do dentista, perdão, não atender o paciente na hora, porque ele mudou de ideia, numa situação dessas em que, por exemplo, cai o sistema da operadora, já aconteceu. Eu não tenho contato com a operadora, porque eles se negam a dar uma via de contato rápida para resolver o problema do paciente. Quando o paciente tem contato com a operadora, ele vai, liga, e para a operadora eles informam que para a gente o sistema está normal, que é má vontade do dentista. Já vi acontecer isso mais de uma vez. Aí cai naquela coisa. O dentista perdeu o tempo dele, o dentista perdeu as condições de trabalho que ele teria, o paciente geralmente fica bravo com o dentista, porque o convênio, digamos assim, meio que não eticamente avisa o paciente que assim, não, ele está te enrolando e não quer te atender. E aí você fala para mim, então peça antes do paciente chegar. Aí cai naquele da LGPD. Você não pode solicitar dados para o paciente, sendo que você não tem um termo que ele esteja ciente que você tem esses dados com você e você possa utilizar antes da consulta. Até que ponto que isso acaba sendo só a responsabilidade do dentista ou da operadora também? Porque a operadora se nega a fazer um contato, se nega a resolver o problema. E aí eu volto naquele mesmo ponto. Sempre quem sai sem conseguir se beneficiar é o paciente. Adorei a pergunta concisa. É isso que eu falei para ser concisa. Ainda Imagina bem. essa barra. Ficaria umas 3 Desenvolve. horas, porque eu acho que você tem razão em quase tudo. Eu queria te ajudar, inclusive. Quem é essa operadora? Eu acho que existem bons dentistas e maus dentistas. Não profissionais. Pessoas. Assim como empresas. O que eu tenho para te dizer hoje, agora, rapidamente, porque senão... É que tá errado. Quem se nega a dar um canal de atendimento quando a regra diz que o canal de atendimento tem que ser claro, fácil, acessível. Para fazer um site, tem que ter lá o número da ANS, o número do CRO, responsável técnico. Todas as regras que um dentista tem quando ele abre seu consultório, a operadora tem outras, porque não é só o CFO, é a ANS. Não está certo quem faz isso. Eu não estou aqui para defender os maus integrantes dessa cadeia. Não estou. Nem para justificá-los. Porque se eles estão errados, eles estão. Poderia tentar te ajudar como pessoa Fernanda, como Sinog, você falar qual é, te colocar em contato, estou super à disposição. E nem sou um órgão de defesa, de fiscalização, autuação, nada disso. Eu sou uma associação que nitidamente as representa perante qualquer órgão, entidade, pleito, qualquer coisa. A gente está ali para apoiá-las e também trazer do lado dos outros canais, tanto que a gente está no CF, olha, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente quer ensinar com uma cartilha de melhor comunicação, como elas devem fazer, porque se elas estão errando, muitas vezes é por ignorância. E não estou justificando a ignorância. Estou falando que eu preciso comunicar melhor. Quero ajudar nessa comunicação. Então, de novo, não fui muito concisa na resposta, mas eu quis dizer, de novo, é importantíssimo isso, não acho que é um problema, é uma solução. Acho que o mal da humanidade hoje é saber ou precisar ou aprender ou melhor se comunicar. Eu achei ótimo. Agora, só queria ter mais tempo. Só para, assim, o Sinog, ele tem um canal de comunicação, porque com certeza quem está assistindo vai ter mais um monte de reclamação, vão causar nos comentários, pode esperar. @Sinog no Instagram. Isso. Nosso site, www.sinog.com.br, lá tem todos. Então, mas para esses casos, eles podem acionar... Então, de novo, nós não somos um órgão, precisava de um advogado. Fiscalizador, regulador. Mas
eu estou colocando a Sinog, porque eu sei que as operadoras têm que cumprir regras, e eu estou ali para defender o bom delas, quando elas têm razão, e quando elas não têm, eu quero ajudá-las. Então, tipo, a operadora X, recebemos aí uma denúncia que você não está respondendo. Depende, é uma relação de consumo. Você comprou algo. Sem microfone não vai consumo. sair no áudio. Eu? Não. É uma relação de consumo. O consumidor comprou algo e não está tendo acesso adequado. Não vou nem falar, porque eu não usaria a palavra ético agora. Porque não acho, é relação de consumo isso. O beneficiário, no caso o paciente, vou voltar agora para o outro lado, ele está tentando acessar algo que ele não está tendo acesso. Ele comprou aquele serviço que teria que ser entregue pelo dentista. Você tem que reclamar para quem você comprou, não é para o dentista. Relação de consumo, então, sei lá, é um PROCON, reclama para a sua operadora, o paciente. O dentista tem obrigação de ter esse canal fácil, rápido, respondido, não tem. Não Procon, pode- acho. Então, é de relação- repente, esse canal, se você não é. conseguir falar, É isso. É. A gente vai conversar logo após. Eu só... liga para o seu advogado. Se Então, você mas não eu tiver, o acho- Bibangos tem um maravilhoso que com certeza a gente vai precisar depois desses programas. É que Não. eu sou contra judicializar tudo. Eu acho que tudo é possível ser conversado. Então, de volta, não estou brigando com o Fábio, porque até então é meu amigo, mas eu acho que tudo tem conversa. Se você, de novo, você é como dentista ou como consumidora, não importa. Se eu puder ajudar agora, ajudaria os dois. Mas eu acho que todos têm um canal de comunicação. Gente, hoje em dia, internet tem tudo. Você vai conseguir o telefone, não me entenda mal. Até do RT que está lá. Então é o Não queria arroba que Sinog, pode ser no Instagram. Os contatos a gente vai deixar A gente na deixa descrição todos na do vídeo, descrição. vai ficar mais Sinog, fácil, né? Que a gente fica boa, falando. boa. Coloca Que vai aí, falar e no ninguém Google vai você vai guardar. achar, Mas vai ficar na estamos à descrição do disposição. vídeo. Meu nome é Gente, é Fernanda. muito difícil ser dentista, né? É. Não, Mas a é gente- gostoso. É gostoso. Nossa, É que, eu adoro, gente. é que a gente, olha, passou muito rápido aqui o nosso também. A gente tem que finalizar agora. Eu queria agradecer muito a presença de quem ficou até o final aqui, de todos os convidados. Tá tarde, viu, pra quem tá assistindo. Né, de todos os convidados, de tudo, foi assim, muito legal, foi melhor do que eu imaginava, então Eu como também. é assim, é legal, É. né, porque eu tava imaginando outra coisa, mas foi muito bom mesmo, obrigado Cláudio, obrigado Fernanda. Eu queria só deixar então um espacinho pequenininho, conciso, para que cada um deixe Por as suas favor. considerações finais, para a gente poder encerrar então. E obrigado a você que ficou assistindo a gente até esse tanto aqui, né? Vocês podem assistir aqui no YouTube, se inscrevam no canal, compartilhe com um amigo, né? Aquele amigo seu lá que está reclamando de convênio, está reclamando de, né? Das condições de trabalho, condições de a gente trabalho. quis trazer a voz Lógico desses debates todos. Lógico que não tem uma super solução, o programa é pequeno, mesmo 3 programas, né? Mesmo falando 6 horas seguidas, o programa ainda é pequeno. Não, são muitas questões, mas a gente tem que falar, a gente tem que abrir o Sim. espaço, tem que falar, tem que trazer todo mundo junto, porque a gente costuma colocar tudo na mesma bacia. A clínica pop é ruim. Não, tem clínica popular. E a gente quis é boa. trazer os Todo convênio é representantes ruim. para ter o outro lado, porque a gente só escuta o lado do dentista e a gente precisa escutar o outro lado, né? Então por isso que a gente quis trazer Nós vocês. vamos que é convidar, importante. depois um a um. Você aceita? Você não vai achar que foi eu? Gente, de verdade. Primeiro, Tá. agradecer a oportunidade, porque eu acho que, de novo, o mal da humanidade para mim é a comunicação. Se as pessoas sabem se comunicar, e a comunicação é um problema das duas vias, de quem fala e de quem escuta. Você escuta com o seu prisma. Então, eu não quero entrar em divagações filosóficas, não. Mas, primeiro, obrigada a oportunidade. Só assim a gente consegue esclarecer, contar que, sim, dos dois lados tem o bom, tem o ruim. Algumas entidades como nós, não vou nem falar órgãos como um conselho, que é uma autarquia. A gente tem esse desafio, a gente quer, de fato, mostrar o que é importante para o setor, quais são as regras, as leis, de fato, esclarecer para quem está afim, das operadoras que estão conosco. Eu quero apoio para esclarecimento dessa regra, desse setor, ou como que eu faço para melhorar isso, aquilo. Tem as que querem, tem as que não estão conosco, que eu não posso falar também em nome delas. Se é alguma operadora nossa, estou de novo à disposição para fazer essa intermediação, mas voltando. Falar sobre, para mim, é o que mais esclarece, é o que coloca todo mundo na mesma página, todo mundo consegue até discutir. Acho que a discussão é sempre saudável. Falar sobre temas que muitas vezes são... Muitas vezes você falou assim, falar com pessoas que são representantes. Nós somos humanos iguais, estamos super à disposição. Só temos mais tempo falando sobre o tema. Então, como um especialista na odontologia, o cara é melhor para falar sobre a endo, o cara que é especialista, nós
falando dia a dia, seja sobre CFO, ou eu sobre gestão, sobre planos. Não é nem a pessoa, é o cargo, né? Quando eu falo assim, é o cargo que vocês ocupam, assim, a representatividade de vocês. A gente que é só muito chegou nesse importante. cargo por tempo discutindo aquele assunto, pautando aquilo igual um especialista. É mais ou menos isso que eu quis dizer, assim, fazer analogia muitas vezes para a nossa rotina do dia a dia, como dentista que está escutando, não é que somos mais importantes por terem cargo. Não, a gente só se aprofundou mais no tema, fomos galgando tempo de casa e locais que estamos. Então, primeiro agradecer a oportunidade de falar do Júlio Neon, que eu acho que é um tema, hoje, há 2 anos atrás, de uma iniciativa da Sinog, mas que é uma entrega para a sociedade, sim, genuína, que gostaria que todos tivessem, assim como acessassem a Sinog para apoiar, dos 2 lados, consumidor ou dentista, acessem também para conhecer esse projeto, que é um movimento de entrega, de fato, tá? Agradecer em nome do Roberto, eu sei que o convite foi feito a Fernanda, mas a Sinog, representada por mim, também agradece em nome da presidência. Tá? Estou sempre de verdade à disposição, principalmente quando é uma discussão de que as pessoas escutam, elas perguntam, escutam. Eu aprendo em todas as situações, seja com você, sempre com o Cláudio, e não é só porque eu sou fã de carteirinha dele, mas assim, sempre a gente aprende, de verdade. E eu acho que o ser humano só evolui quando ele abre a mente para aprender alguma coisa nova. Né? Aí, muito obrigada. Não fui concisa, desculpa. Cláudio, por favor. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade e completando o que a Fernanda falou, nós estamos na era da comunicação, mas eu completaria comunicação com informação adequada. Então, nós estamos à disposição para sempre que necessário, com pautas propositivas que estão no dia a dia dos dentistas que procuram vocês, como pautas reativas. Um incêndio que aconteceu hoje, né, lá em algum lugar da odontologia do Brasil e que precisa de um esclarecimento. Então, estamos à disposição, porque o nosso objetivo é estar próximo de quem está lá na ponta, sofrendo, conquistando, tendo sucesso, tendo desafios pela frente. E quanto mais nós estivermos perto da classe, quem sabe nós possamos ser mais efetivos naquilo que for de competência nossa e efetivos no trabalho conjunto com outros órgãos que, de fato, têm a autoridade para aquele assunto. Então, estamos à disposição. Obrigado, Fernando, pela companhia. Rodolfo, eu acho que, Renata, eu acho que essas oportunidades aqui valorizam a odontologia. Então, se o objetivo é a odontologia, nós estaremos sempre prontos. E, recado final, o código de ética existe para quem é bom, quem trabalha corretamente. Como isso é a maioria, então não é o código de ética que atrapalha a nossa profissão. São os desafios que aparecem todos os dias, estamos aí juntos para resolvê-los e engrandecer cada vez mais a odontologia brasileira. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, muito bem, Renata. Conseguimos, chegamos até o final desse programa. Obrigado a você que ficou aí. Olá, temos aplausos ainda. Gente, compartilha esse programa, curta aí no YouTube, no Instagram. Você viu o corte, gostou, não gostou? Comenta embaixo, mas sem hate, tá? Comenta propositivamente também. Se tiver hate, nós vamos apagar, bloquear você. Não vamos não, mas não faça. Não, brincadeira. Se inscrevam no canal, curtam. Muito obrigado a todos que vieram até aqui, que toparam esse projeto. Queria agradecer também ao João, ao Kelvin, ao Felipe, Fininho, Felipe Santos, né? Que tornaram, e o Fábio Bibancos, obviamente, que cedeu aqui o espaço maravilhoso e tornou esse programa, esses 3 programas, algo possível, né? E quem sabe a gente faz mais. Depois peguei gosto já. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Gente. Até a próxima. Sigam o podcast.